Muito provavelmente você já tenha visto a doutrina espírita sendo representada por a figura de um triângulo, onde nas bases nós temos ciência, filosofia e na parte superior nós temos a moral ou religião. Na questão filosófica, tem a ver com as questões que levantamos sobre de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. E isso requer reflexão, isso requer discussão, no melhor sentido que essa palavra possa representar. Então, a filosofia é a construção de um conhecimento a partir de reflexões que fazemos, de questionamentos que fazemos, de tudo que ouvimos, de tudo que vemos. E isso é possível quando nós estamos abertos a sermos questionados e a questionar, a refletir, pois a doutrina espírita nos convida sempre a raciocinarmos. Nunca poderemos abrir mão dessa nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa razão, da nossa capacidade de reflexão. Porque se nós fizermos isso, nós não estaremos dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita só podemos vê-la com esses três aspectos. E se nós abrirmos mão tanto da ciência como da moral ou da filosofia, não é doutrina espírita. Por isso nós temos que estar abertos a questionamentos. A ouvirmos alguma coisa que num primeiro momento nos choque, mas que pode vir a ser um início da construção de um conhecimento maior, de um conhecimento mais aprofundado, de um conhecimento mais embasado. Então, quando nós ouvimos alguma coisa que nos choque, vamos tentar entender o que a pessoa realmente quer dizer. Porque às vezes nós queremos dizer a mesma coisa, mas dizemos de maneiras diferentes e muitas vezes as palavras nos atrapalham o entendimento. Queremos dizer a mesma coisa, mas com as palavras nos enrolamos e muitas vezes dissensões são criadas ou perdas de oportunidades de criação de conhecimento por simples desentendimento de palavras. Por exemplo, se eu afirmasse agora que Deus muda, talvez você que está aí me ouvindo, me vendo, pensasse que isso é um absurdo, que isso não é passível de discussão e daqui para frente nós não conseguiríamos mais conversar. E se eu dissesse que da perspectiva humana Deus muda? Aliás, se Deus não mudar da perspectiva humana, da nossa perspectiva, talvez tenhamos que revisar o nosso estudo, a bandeira religiosa a qual nós nos vinculamos. Pois se nós mudamos, a nossa ideia de Deus também tem que mudar. Tem que melhorar ao longo do caminho. Temos que compreender mais este ser que na questão número 1 do Livro dos Espíritos é descrito como a inteligência suprema, causa primeira de tudo. Esta causa primeira de tudo, nos diz a doutrina espírita também, que por nos faltar faculdades para o entendimento melhor desta causa primeira, nós temos que entendê-lo a partir de suas características de onipresença, onipotência, imaterialidade. É assim que nós entendemos Deus, como uma criança toma parte na matemática, começa nas operações básicas e a partir de que ela vai dominando essas operações, ela vai avançando em entendimento matemático. Deus também é assim. Nós precisamos estudar Deus a partir de um entendimento de suas características, daquilo que ele não deve ser ou daquilo que ele deve ser, para um dia compreendermos melhor. Então isso muda ao longo do tempo, que nós vamos nos apropriando do conhecimento e isso vai fazendo com que nós tenhamos um melhor entendimento. Então, de uma afirmativa absurda, a partir da qual não teríamos mais o que conversar, o que discutir, nós podemos juntos construir conhecimento. E vale para outras afirmativas, por exemplo, se alguém disser que Deus, que o diabo existe, de que o céu é um lugar físico onde nuvens ficam. Vamos construir, vamos discutir, vamos melhorar juntos, ao invés de dividirmos, ao invés de separarmos. Pois isso nós já fizemos muito ao longo do tempo. Nos separarmos, nós fizemos muito ao longo do tempo. Precisamos agora desenvolver a capacidade de juntar,
a capacidade de acolher. Leon Denis vai nos dizer no livro Depois da Morte, a história da religião é essa: um conhecimento para o povo e um conhecimento para um grupo restrito. Um conhecimento mais apurado, mais próximo da verdade. Mas a grande massa recebia um conhecimento que interessava aquele grupo. Agora não. Agora nós precisamos democratizar o conhecimento. Todos nós precisamos pensar. Ninguém precisa interpretar a doutrina espírita para nós. Somos nós que temos que nos apropriarmos deste conhecimento. E para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos refletir, nós precisamos filosofar. A doutrina espírita nos convida a este questionamento constante, a nós procurarmos em grupo, individualmente no primeiro momento, estudarmos, formarmos as nossas ideias e levarmos para o grupo onde estudamos, ao qual nos vinculamos, ou nas conversas com outras pessoas que também se interessam pela mesma temática, e nós discutirmos de uma maneira saudável, de uma maneira construtiva, ao invés de nós nos separarmos, de nós nos dividirmos. Como dissemos, isso já fizemos muito ao longo do tempo. Vamos somar, vamos juntar, vamos agregar. Pois somos seres em constante transformação. Nós não somos hoje o que fomos ontem, ou não deveríamos ser. Porque o conhecimento que nós vamos, as experiências que vamos, os conhecimentos que vamos tendo, as experiências que vamos vivendo devem nos modificar, devem nos melhorar o entendimento do mundo. Quantas coisas nós víamos de um jeito na nossa juventude e hoje vemos de outro? É um processo natural. Então, precisamos estar abertos à reflexão. Pois a doutrina espírita vai mudar. Olha outra coisa que eu estou afirmando aqui, que você pode aí estar neste momento, mas que absurdo. Sim, a doutrina espírita vai se expandir cada vez mais, porque tem coisas que ainda não sabemos, porque não temos a capacidade de entender. Assim como Jesus disse lá atrás, que muita coisa ele não poderia dizer, que nós não tínhamos a maturidade necessária, muita coisa hoje não nos chega porque nós não temos a maturidade necessária. Então vai mudar. Claro, a base em comunicabilidade com os espíritos, variadas oportunidades encarnatórias, a nossa imortalidade como espírito, isso, as bases não vão se modificar, evidentemente, mas o conhecimento vai expandir e muito. Então, estejamos prontos, abertos a esta nova perspectiva de mudança constante, pois nós também somos um processo constante de transformação.